Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do quadro Entrevista. O nosso convidado de hoje é o jornalista e professor Ronaldo Salgado. Seja bem-vindo, Ronaldo. Bom, o Ronaldo é professor da disciplina de Laboratório de Impresso do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Nessa disciplina é produzida há mais de 20 anos a revista Entrevista, grande alvo de cobiça dos alunos. É isso mesmo, Ronaldo? A revista é tão cobiçada assim? Na verdade, a revista é fruto de uma disputa desde o processo de matrícula na disciplina, em função até talvez da história da revista, uma história de 20 anos, então é algo que efetivamente mexe com o interesse coletivo dos estudantes que veem um produto ser lançado periodicamente, e isso atrai e desperta o interesse por parte de toda a comunidade do curso de comunicação. E explica pra gente como é o processo de seleção dos alunos, Ronaldo. Bom, isso é uma oportunidade ótima para mim, porque na condição de professor da disciplina, eu não tenho nenhuma interferência no processo de escolha. Quem faz realmente a matrícula, quem seleciona os alunos que vão efetivamente participar da disciplina é o IRA, o Índice de Rendimento Acadêmico, porque nós temos 4 laboratórios, cada qual com 10 vagas, são disciplinas obrigatórias, mas de caráter eletivo. Então, nem todo mundo pode fazer a disciplina da revista Entrevista em função justamente desse processo de seleção através do IRA. Em algum momento houve a oportunidade de uma turma ter sido maior, mas foi em época em que havia a transição de um currículo para outro e efetivamente isso teve de ser ofertada mais de uma turma, e eu juntei as 2 turmas e tive uma turma com 22 alunos, o que foi uma loucura, o que foi um processo de produção intenso, de trabalho intenso, que é absurdo poder trabalhar dessa forma. Então, eu, como professor da disciplina, apenas recebo os alunos no primeiro dia de aula, já definido quem vai fazer aquela disciplina. E como é que foi a ideia da revista? Como é que surgiu a ideia de fazer a revista Entrevista? A revista, ela completa agora em agosto 20 anos, portanto, nós tivemos a primeira experiência prática do ponto de vista de produção em si, no primeiro semestre letivo do ano de 1992. Quando eu cheguei em sala de aula, era a primeira disciplina laboratório que eu pegava, eu estava recém-ingresso aqui no curso como professor, e os alunos me demonstraram uma certa frustração, porque estavam quase saindo, quase se formando, e até então não tinham tido a oportunidade de fazer um trabalho prático que pudesse ficar e marcar a passagem deles pela história do curso. E me lançaram esse desafio, falando explicitamente dessa palavra, com essa palavra, né? Nós estamos nos sentindo como que frustrados, porque no próximo semestre já vamos defender a nossa monografia de conclusão do curso e não temos nada a mostrar da nossa passagem. E eu pedi 2 dias, 3 dias para pensar numa proposta de algum trabalho jornalístico e fiz na aula subsequente, eu fiz a sugestão de a gente fazer um trabalho com entrevistas a partir de um projeto que eu já conhecia da professora Cremilda de Araújo Medina, que é uma professora da Universidade de São Paulo, a USP, que desenvolvia com a turma dela de jornalismo, lá na ECA, Escola de Comunicação e Artes da USP, um trabalho com histórias de vida, entrevistando moradores da periferia de São Paulo. Só que lá eles trabalhavam com um livro. E aí eu achava que era um desafio muito grande para nós trabalharmos com um livro. Então, eu sugeri que nós iniciássemos um projeto de revista, com entrevistas, tendo como foco a história de vida das pessoas e um número mais reduzido de páginas. E em 1992, em agosto de 1992, para a minha felicidade e a felicidade de toda essa turma, nós lançamos o primeiro número da revista Entrevista, que agora em agosto vai completar 20 anos. Teve alguma edição que para você foi mais marcante? Eu costumo fugir desse tipo de pergunta porque é como se fosse uma espécie de armadilha para mim, porque fatalmente, se eu me referir a uma edição que foi mais marcante, eu estarei
colocando um juízo de valor e talvez na interpretação de outras turmas eu possa estar sendo injusto com isso. Então eu prefiro dizer que a experiência como um todo, esses 20 anos de experiência com a entrevista e com a revista Entrevista, me fizeram sentir emoções, experimentar sensações, vislumbrar experiências vitoriosas, vislumbrar crescimento pessoal de cada um dos alunos e, naturalmente, compreender que isso é um processo difícil de fazer entrevista, não é fácil fazer entrevistas, essas entrevistas em profundidade, como é a característica da revista Entrevista. Então, eu considero que nós tivemos, ao longo desses 20 anos, uma experiência cumulativa muito importante para a formação de uma consciência profissional, a formação de uma visão ética e de uma visão técnica sobre o jornalismo, que é importante para gerações e gerações de jornalistas que se formaram aqui pelo curso da UFC. E a respeito das dificuldades, qual, na sua opinião, é a maior delas? A maior dificuldade que a gente se depara é fazer com que a revista seja lançada. Essa é uma dificuldade que independe tanto de mim como professor, como independe dos alunos que estão ali fazendo uma disciplina obrigatória, produzindo um produto com responsabilidade, um produto com um trabalho imenso de levantamento de informação, de pesquisa, de documentação, de preparação do campo da entrevista, e quando chega no momento exato de nós publicarmos, nós sempre temos dificuldades e não conseguimos garantir essa publicação. Evidentemente que isso diz respeito a problemas de infraestrutura da própria universidade também. Muitas vezes nós tivemos de recorrer em busca de patrocínios fora da universidade, ou através do Banco do Nordeste, ou através do governo do estado, ou através da prefeitura de Fortaleza, e muitas vezes, inclusive, com iniciativa privada, para garantir a publicação da revista, o que eu acho que não deve acontecer. Deveria ter a garantia periódica, regular, de a cada semestre a revista Entrevista vir à luz em função desse trabalho, dessa experiência, da vitória que significa para os estudantes chegar a publicar uma revista com essa qualidade editorial, com essa qualidade jornalística. Bom, para finalizar, professor, eu queria saber sobre as perspectivas do senhor em relação à produção da revista. O senhor acha que pode melhorar? Por quanto tempo você acha que a revista ainda vai existir? Mais ou menos isso. Bom, eu acho que é sempre um desafio para quem trabalha no campo jornalístico, para quem está envolvido com essa atividade, levando-se em conta um contexto atual em que essas questões elas se dão, a cada momento estão se renovando, é sempre um desafio encontrar alguma coisa que possa melhorar o produto jornalístico como um produto cultural, como um produto técnico, etc. Nós temos sempre avançado numa perspectiva de melhora, seja do ponto de vista de um projeto gráfico da revista, que nós não podemos ficar mudando a todo ano, a cada semestre, mas precisamos pensar a cada 5 anos, a cada ciclo de 10 anos, precisamos pensar uma reforma gráfica. E também do ponto de vista editorial, manter aquela característica principal, que é a entrevista em profundidade, com qualidade, com responsabilidade, com ética, com transparência, mas acrescentando alguma coisa que essa cultura tecnológica nova está colocando a serviço do jornalismo. Eu acredito que, por mim, a revista Entrevista duraria anos a fios. Isso não há uma garantia, porque, inclusive, está muito ligada, digamos assim, à minha personalidade, está ligada à minha forma de encarar o jornalismo. Mas eu creio que, dentro do curso de comunicação, pela expectativa dos alunos, pelo interesse demonstrado, inclusive no ato de matrícula, de participar da disciplina, de chegar ao laboratório de jornalismo impresso, querendo fazer a revista, vibrar com a emoção, eu creio que a revista ainda terá vida longa pela frente. Bom, é isso. Obrigada, professor. Parabéns pelos 20 anos de dedicação e trabalho à revista e aos alunos da UFC. E é isso, o nosso quadro de entrevista vai ficando por aqui. A gente se vê na nossa próxima edição. Vamos liberar o Ronaldinho, né? Vamos. Continua aqui?